Então, essa é uma questão do Enem de 2014. Observou-se que todas as formigas de um formigueiro trabalhavam de maneira ordeira e organizada. Foi feito um experimento com 2 formigas e o resultado obtido foram esboçados em um plano cartesiano no qual os eixos estão graduados em quilômetros. Então, nós estamos falando, na verdade, aqui dos eixos, né? Esse horizontal chamado eixo das abscissas, ou que nós vamos atribuir aí, conhecido como eixo X, e este aqui o eixo das ordenadas. Esse eixo das ordenadas, também conhecido como eixo Y. Esses eixos estão graduados em quilômetros. O que significa isso? Significa dizer que essa distância aqui de 0 até 1, para nós, para essa atividade, será considerado como sendo 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros e assim por diante, certo? Então, as 2 formigas partiram juntas do ponto O, origem do plano cartesiano x, 0, y. Então, eu estou falando desse pontinho aqui. Esse ponto aqui que ele é a origem desse plano aqui. Então, esse é o plano O. As 2 formigas partiram daqui. Uma delas caminhou horizontalmente para o lado direito, a uma velocidade de 4 km por hora. Então, percebam, eu estou dizendo que a cada hora ela andou 4 km. Lembre-se, cada distância dessa corresponde a 1 km. A outra caminhou verticalmente para cima, a velocidade de 3 km por hora. Então, veja bem, após 2 horas de movimento, quais as coordenadas cartesianas das posições de cada formiga? Então, vamos analisar essa primeira formiga a seguinte. Ela foi horizontalmente para o lado direito, então ela seguiu nessa direção aqui. A uma velocidade de 4 km por hora, ou seja, em 1 hora ela fez 4 quilômetros. Isso significa dizer que em 2 horas ela fará 8 quilômetros. Então, esta formiga que estava aqui, ela andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ela parou exatamente nesse ponto aqui, certo? Bom, agora vamos analisar quais são as coordenadas cartesianas desse ponto. Nós temos que lembrar que coordenadas cartesianas significam par ordenado. Então, vamos imaginar que fosse esse ponto aqui, atribuímos o ponto A. Nesse ponto A, quais são as coordenadas que ela tem? Nós temos que lembrar que as coordenadas é um valor para x e um valor para y. Então, vai ter uma coordenada x e y. Esse é o par ordenado que vai identificar qual é a localização do ponto A. Então, nós vamos observar o seguinte. Bom, no eixo x, ele está no ponto 8. No eixo y, está exatamente no ponto 0. Então, essas são as coordenadas da localização dessa formiga aí. Muito bem, a outra fez diferente. Ela foi verticalmente para cima. Percebam, se ela fez em 1 hora, ela fez 3 quilômetros. Se ele andou 2 horas, significa que ele terá andado 6 quilômetros. Se cada distância dessa corresponde a 1 quilômetro, então ela fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 quilômetros. Vamos atribuir esse aqui ao ponto B. Então, quais são as coordenadas desse ponto B? Tem um valor para x e tem um valor para y. Então, esse valor
nós vamos observar que quando o ponto está em cima do eixo do nosso plano cartesiano aqui, significa que, neste caso, está em cima do eixo y. O x só pode valer 0. E o y é exatamente o ponto onde ele está, ou seja, o 6. O que nós vamos observar? Que uma formiga está nas coordenadas 8 e 0 e a outra está nas coordenadas 0 e 6. Então, isso só pode levar à conclusão de que nós temos a alternativa A. Beleza?